Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje é o nosso segundo episódio da série Fixa em Foco. Esse é difícil de falar porque tem 2 Fs. Brincando só, mas a gente vai continuar a falar um pouquinho da Fixa em Foco. No primeiro episódio a gente disse os limites da restauração de uma... Quais são esses limites? Basicamente, gente, a gente tem que os limites da restauração direta para uma indireta é acima de 1/3 do istmo da cavidade. Então, istmo é a distância entre as cúspides vestibulares e linguais. Se essa distância ultrapassar a 1/3 dessa distância, a gente já passa por uma restauração indireta, teoricamente, né? E se a gente ficar em 1/3, a gente fica numa restauração direta de resina composta ou outro tipo de material, como amálgama dental, por exemplo. No entanto, galera, o que ocorre hoje na clínica odontológica é ultrapassar esses limites de 1/3. Por quê? Porque o paciente não aceita muitas vezes, ou até por evolução das próprias resinas BGMA, resina compostas, que esses limites acabam sendo ultrapassados, especialmente a 2/3 do istmo, às vezes até o próprio istmo todo. Alto custo das restaurações indiretas, que o paciente não quer arcar ou não tem condições naquele momento de arcar. Então, se a gente passa de 1/3 do istmo para uma restauração direta, corre o risco de fratura eminente dessa restauração, uma vez que os contatos oclusais estão sempre nessas distâncias do istmo, acima de 1/3 do istmo. A gente já tem os contatos, já tem aqueles contatos cêntricos e não cêntricos naquela região ali. Uma vez interposto uma resina composta que apresenta um módulo de elasticidade, uma resistência relativamente moderada, né? Não baixa, mas nem alta, moderada, a gente pode ter uma oclusão em cima dessa restauração em nível dentário. A gente pode ter uma fratura dessa restauração. E uma vez essa fratura ocorrendo, corre o risco desse dente, então, ter de maneira irreversível a sua reabilitação oral, que quer seja indireta. Então, o ideal é que a gente obedeça esses limites entre de 1/3 do istmo para a restauração direta, uma vez que as restaurações hoje a gente não consegue uma longevidade muito grande, não consegue ter um respaldo de sucesso clínico para esse tipo de limites acima de 1/3, né? Mas, no entanto, o que ocorre é que realmente os profissionais acabam fazendo restaurações às vezes altamente extensas, em que normalmente é necessária uma restauração indireta. Partindo então do pressuposto de que a gente vai fazer uma restauração indireta, existem alguns tipos de preparo que a gente pode interpor nessa restauração, nessa cavidade, que são as inlays, onlays e overlays, né? Esses 3 tipos de preparo normalmente são para cavidades menores, onde a gente consegue interpor o núcleo de preenchimento, preenchendo aquela cavidade mais ampla, que tem um istmo mais alongado, e aí você conseguindo fazer algum desses tipos de preparo. O inlay é intracoronário, então é dentro desse istmo. Normalmente a gente consegue, às vezes, o inlay fazer uma restauração convencional de resina composta. Depois as onlays, que aí já parte para o sistema de ultrapassar esse istmo, já atinge já a cúspide, e às vezes a gente tem que proteger essa cúspide funcional por conta desse contato oclusal, e a overlay, que acaba ultrapassando todas as cúspides em relação a esse dente, tá? Da overlay para a coroa total, só mesmo atingindo a nível cervical dos términos do preparo, que a gente tem o preparo de coroa total, que é o preparo mais utilizado hoje em prótese fixa. É o que eu mais utilizo também, tá? Então, a gente tem esses preparos que a gente, então, deve interpor de acordo com a sua necessidade, tá bom? Sempre tendo uma visão de que quanto mais respeitando a literatura vigente, a gente consegue um respaldo clínico e uma longevidade maior nessas restaurações, tá bom? Ultrapassando esse tipo de preparo, a gente tem também algumas sequências em relação ao que se vai fazer um preparo, né, de coroa indireta, e o que vai se fazer um preparo de
só de núcleo de preenchimento ou restauração direta. Normalmente, quando a gente opta por fazer um núcleo de preenchimento, a gente tem normalmente o núcleo de preenchimento tem um dente que não atingiu a câmara coronária, mas que teve uma extensão da cavidade. Então a gente preenche esse material, e aí pode ser de vários tipos de materiais, principalmente as resinas compostas e algumas resinas mais resistentes, como a Ticore, e a gente consegue fazer o preparo. Se esse dente atingiu em nível pulpar, a gente não vai preencher somente, a gente vai fazer o tratamento endodôntico desse remanescente. Depois desse tratamento endodôntico, normalmente a gente tem a necessidade de colocar um pino intrarradicular, e aí já vem a questão de qual tipo de tratamento a gente vai falar em relação a núcleos intrarradiculares ou pinos intrarradiculares. A gente vai ter no próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho em relação desses pinos pré-fabricados ou os núcleos fundidos em relação ao que devemos interpor no sistema de canais radiculares, porque se a gente não interpõe nesse sistema de canais radiculares algum artefato que faça com que crie uma retenção para essa restauração direta, para esse núcleo de preenchimento e também para que as cargas oclusais ocorram ao longo do eixo do dente, a gente então precisa interpor algum artefato intrarradicular. E isso a gente vai ver depois, mas hoje a gente tem os limites entre restauração direta, o que é restauração indireta, e o que vai ser núcleo de preenchimento com pino ou sem pino, e núcleo metálico fundido ou pinos pré-fabricados com uma resina ou com o próprio núcleo fundido. A gente vai ver isso mais para frente, falou? Então tá bom.